Minhas irmãs, meus irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe. É uma alegria muito grande estarmos aqui pela primeira vez no Allan Kardec em Campinas, uma casa com tanta história, e agradecemos profundamente o convite que nos foi feito. Rogamos ao Senhor Jesus que nos ajude a recompensar o convite que nos foi feito. Quero agradecer também aos benfeitores que têm nos secundado, mas sobretudo hoje quero agradecer ao meu amor por estar aqui comigo, porque nem sempre é possível ela caminhar com a gente. E são tantos eventos, não dá para acompanhar, mas a gente precisa ter sempre uma base segura. E a minha baixinha tem sido a minha base segura. Agradeço, amor, por você ter vindo comigo. E o tema, meus amigos, que nós vamos abordar, como vocês sabem, é a salvação. E quando nós falamos em salvação, em termos de religião, é aquela preocupação, é aquela busca, aquela intenção, aquele desejo de alcançar uma condição toda especial, toda de felicidade, de alegria, depois da vida física. E o trabalho das religiões tem sido esse: preparar o ser humano para que ele tenha uma vida feliz depois dessa vida, porque nós sabemos, né, que a felicidade, desde o Velho Testamento, que a felicidade não é deste mundo. No mundo tereis aflições, disse o Senhor Jesus, né? Então, quando se fala em salvação, é uma busca, evidentemente, do Espírito para uma condição sem sofrimento depois da vida física. E claro, por ser uma condição natural do ser humano, uma necessidade natural do ser humano, não poderia ficar de fora dos ensinos do Senhor Jesus. Não poderia ficar de fora também do Consolador prometido, que haveria de nos esclarecer sobre todas as coisas, nos fazendo lembrar das coisas que Ele, o Senhor Jesus, disse. Mas nós sabemos que ao longo dos séculos, nós temos sido levados a um raciocínio muito diferente do que a realidade comporta. Muito diferente daquilo que o Senhor Jesus disse, nos alertando sobre a condição necessária para aquilo que se entende como salvação. Então, a nossa proposta hoje é conversarmos um pouco, interpretarmos um pouco os ensinos que temos à nossa disposição, utilizando-nos, evidentemente, da ciência, porque olhando mesmo que superficialmente a antropologia e os estudos da arqueologia relacionados à evolução humana, nós conseguimos, somado à doutrina espírita e ao Evangelho, compreender bem as coisas do que se trata. Allan Kardec, em Lei de Conservação, na terceira parte do Livro dos Espíritos, vai trazer uma informação muito interessante para nós outros a esse respeito. Por quê? Porque todos, mas absolutamente todos os seres vivos, desde o ser unicelular a um ser com trilhões de células, todos buscam o bem-estar, sentir-se bem. Todos nós, o tempo todo, nós estamos buscando uma condição de bem-estar. E às vezes até exageramos. Então é uma questão natural. Bem-estar, então, é uma questão absolutamente necessária e presente na vida dos seres vivos, sim. Ora, é isso que estamos buscando como salvação para depois dessa vida, uma percepção de bem-estar infinita, num lugar absolutamente maravilhoso, sem problemas, sem defeitos. Então não poderia fugir, por ser uma questão natural, dos ensinos de Allan Kardec. E lá em Lei de Conservação, nós vamos encontrar uma pergunta muito interessante a esse respeito. Aliás, mais do que interessante, necessária,
porque ela nos esclarece a respeito da dinâmica do bem-estar, daquilo que precisa ser seguido para que nós tenhamos um bem-estar adequado à lei natural, que é a lei de Deus. Então pergunta Allan Kardec na questão 719 do Livro dos Espíritos: quando buscamos o nosso próprio bem-estar, nós estamos de acordo com a lei natural? Estamos aqui interpretando a pergunta de Kardec. Ou seja, quando eu busco o meu próprio bem-estar, eu estou de acordo com a lei natural? Ou em acordo com a lei natural? Eu estou sintonizado na lei natural? Porque pode parecer que quando a gente busca o nosso próprio bem-estar, a gente está egoísta, numa condição de egoísta, praticando o egoísmo. E os benfeitores espirituais nos dizem que é absolutamente a busca pelo próprio bem-estar, desde que se observe 2 parâmetros. E quais são esses 2 parâmetros? Eles dizem na questão 719: em relação ao corpo físico, cuidar dos excessos, porque todo excesso tira a percepção do bem-estar do espírito. O que significa isso? O Senhor Jesus, ao se referir ao seu próprio corpo, disse: derribai este templo e eu o reconstituirei em 3 dias. E o evangelista diz que o Senhor estava se referindo ao seu próprio corpo. Então o Senhor denomina o corpo físico como um templo, o templo do Espírito. Se é templo, é sagrado e precisa ser tratado como tal. Então, com a doutrina espírita, o corpo físico é um templo necessário ao Espírito, para que ele busque aqui, segundo a questão 132 do Livro dos Espíritos, um pouco mais de progresso visando a perfeição. Então, todo excesso cometido contra o corpo físico é uma agressão à lei natural e tira o nosso bem-estar. E nós sabemos do que se trata. Basta alimentarmos-nos um pouco mais excessivamente, basta fazermos uso das químicas lícitas e ilícitas, e a gente vai saber que há um prejuízo. Basta um comportamento emocional desbalanceado para vermos impactos no funcionamento físico, agressões ao mundo físico. Então, o bem-estar em relação ao corpo físico tem a ver com um equilíbrio das possibilidades do nosso próprio corpo com aquilo que o mundo nos oferece. Esse é o primeiro parâmetro. O segundo parâmetro é um pouco mais complexo, porque ele é de acordo com o entendimento moral. Para que o seu bem-estar, para que o meu bem-estar, para que o nosso bem-estar esteja de acordo com a natureza, esse bem-estar que nós estamos querendo viver não pode causar mal-estar a ninguém. E esse é um problema muito sério, porque nós vivemos esperando que as pessoas nos atendam em nossas necessidades, em nossos anseios, em nossos desejos, para que a gente se sinta bem. Então alguém vai dizer, não espírita evidentemente: se não for do meu jeito, não precisa fazer, ou é do meu jeito ou não serve, e a porta da rua é serventia da casa. Nós estamos impondo às pessoas que elas nos atendam para a gente se sentir bem, mas esse peso que a gente coloca nos ombros delas tira o bem-estar delas, o que significa dizer que o nosso bem-estar não está em equilíbrio com a lei natural. Onde a solução? Porque tem que haver uma solução. No Senhor Jesus. Há 2000 anos ele disse: faça para o teu próximo aquilo que você quer que seja feito para você. Então, se você quer uma condição de bem-estar, dê bem-estar. O desafio nosso está aí: atender as necessidades do outro, confiando na justiça divina, para que a justiça divina nos dê o de que nos é necessário, porque o Pai sabe, muito antes da gente pedir, o de que nos é necessário. Então, salvação que nós buscamos, nós precisamos mudar. Ou seja, eu quero ir para o céu. Então eu tenho que transformar a vida dos outros no céu. Mas no geral o Navarro é daqueles que ainda transforma a vida dos outros de vez em quando, dentro de casa, num inferno. Por conta
por conta dos desatinos que ainda cometo em função da minha ignorância e da minha pouca prática do bem. Da minha pouca prática em ceder de mim para os outros. Mas dia virá que todos nós haveremos de conseguir, inclusive o Navarro. Mas vida que segue. Cai hoje, levanta hoje. Cai amanhã, levanta amanhã. 10 vezes levanta e daqui a pouco a gente não cai mais, diz André Luiz. Mas a pergunta se refere, a questão também se refere, porque toda moeda tem dois lados, se nós estamos falando em buscar um céu depois dessa vida, significa também salvação, escapar do fogo do inferno. Aliás, mais do que um céu que a gente nem sabe como é que funciona, nós queremos mesmo fugir do fogo do inferno, que isso a gente sabe bem como é que funciona. Basta ver as descrições dos filmes, dos livros de horror, de terror. Nós temos uma imaginação fertilíssima para falar como é o sofrimento do inferno. Mas quando a gente vai falar do céu, é sempre aquela paisagem maravilhosa, sem nuvens, porque não pode ter tempestade, grama baixa rasteira para não ter trabalho de cortar, fruto na árvore para não ter trabalho de plantar, um leão para a gente fazer de travesseiro que não gosta de comer carne humana. Esse é o céu que a gente imagina, sem dificuldades, sem trabalho, descanso eterno. A gente só tem essa imagem de céu, mas de inferno a gente tem muitas. Tanto que a gente até separa, dependendo das condições, quem a gente manda para o inferno, né? O local que a gente manda. Não sei se vocês já perceberam, com muita facilidade tem pessoas que mandam os outros para o inferno, e tem algumas que mandam logo para o meio do inferno, né? O lugar mais quente, mais junto, né? Então a nossa imaginação, ela é mais voltada para o sofrimento e para as dificuldades do que para as benesses do céu. E por que nós pensamos assim? Por que o estágio da humanidade vê céu e inferno nessas condições? Nós precisamos olhar para trás, e aí entra as questões da antropologia e da arqueologia, que tem mostrado muita coisa para nós, não é? Então vamos passar rapidamente com o nosso olhar, a nossa razão vinculada à Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, porque esse é um livro magnífico, extraordinário, que entendo pessoalmente que esse livro um dia deveria ser estudado nas faculdades que dizem respeito à evolução da humanidade, não é? Porque tem chaves que abrem portas onde a ciência só vê ignorância, não consegue encontrar explicações. Então vamos passar rapidamente em revista para a gente compreender por que se pensa em salvação do jeito que se pensa hoje. Mesmo com Jesus falando o que falou, e nós vamos trazer isso também aqui para as nossas reflexões. Nós, seres humanos, estamos sepultando os nossos mortos há 110 mil anos. É bastante tempo. Mas, ao mesmo tempo, não é muito tempo. Nós temos antepassados fossilizados, confirmados pela ciência, com mais de 5 milhões e 500 mil anos. Antepassados nossos. Há 110 mil anos, entre 110 e 100 mil anos, nós começamos a sepultar os nossos mortos. E segundo alguns entendidos, nós começamos a sepultar os nossos mortos por segurança, para não atrair os animais ferozes, para não atrair os animais carniceiros para junto do nosso grupo social, colocando em risco a nossa própria existência e do grupo social. Então, sepultar os mortos, em princípio, foi uma medida de segurança. Mas já se encontrou, com cerca de 26 mil anos de existência, sepultamentos já com paramentos, roupas, alimentos, flores, utensílios, enfeites, o que demonstra claramente um cerimonial relativo à ausência daquele ser ou para onde ele está indo, porque nessa época começou a haver uma mudança muito significativa no nosso entendimento aqui na Terra. Uma mudança. E a própria forma de sepultar os mortos
começou a se fazer presente em várias regiões do planeta, em termos sempre cerimonialistas. E aí entra André Luiz, né? Porque nós estamos falando do Alto Paleolítico, período que vem até pouco mais de 20 mil anos atrás, um pouco menos de 20 mil anos atrás, e é quando nós, seres humanos, passamos a pensar 24 horas por dia. Até esse período, o nosso psiquismo estava em desenvolvimento, como o dos animais. E a gente tinha períodos em que não pensava. Eu sei, algumas mulheres vão falar, mas os homens são meio assim, tem hora que parece que não pensa. Mas é a nossa natureza. Se você pergunta para nós o que a gente está fazendo, subindo e descendo todos os canais da televisão, a gente fala, não está fazendo nada. Não estou pensando em nada, não estou assistindo nada. Então nós temos essa fragilidade, enquanto as mulheres fazem 10 coisas ao mesmo tempo e dão conta, né? Mas um dia a gente reencarna a mulher também, se Deus quiser. Por enquanto a gente só carrega elas nas costas. Então nós atingimos a condição de pensadores contínuos. Aí André Luiz nos explica que surgiu a maioridade espiritual nos inserindo na lei de ação e reação. Por quê? Porque com a mentalidade funcionando 24 horas por dia, o nosso espírito, mesmo com o corpo dormindo, conseguia se desprender e começou a ver o mundo espiritual. Então nós começamos a observar o mundo espiritual a partir de uns 20, 25, 30, 35 mil anos atrás aproximadamente. Ora, imaginemos, à época nós éramos caçadores e coletores, e vivíamos dormindo em cavernas, em grutas, abrigos naturais, lidando com a animalidade solta, lidando com todas as intempéries de uma forma direta, objetiva, sem proteção praticamente. Então a vida era muito difícil, extremamente difícil. Então nós estávamos todos os dias lutando ferrenhamente, instintivamente, para se sentir bem, lidando com as forças da natureza e tentando já compreender um pouquinho essa natureza no sentido de segurança existencial. Mas já entrando no mundo dos espíritos, que se a gente não conhecia o mundo daqui, menos ainda o mundo de lá. André Luiz chega a dizer que a gente se apavorava até mesmo quando via uma entidade espiritual superior cuidando dos interesses do Senhor Jesus aqui na Terra, mas por falta de identidade e de conhecimento, nós não a aceitávamos como alguém com possibilidades amigáveis. Ora, quando nós experimentamos qualquer coisa com sentimento, com emoção, com interesse psíquico, nós guardamos isso na memória. E o espírito, ao reencarnar, ao voltar ao mundo físico, ao acordar, já trazia no seu íntimo uma intuição, uma noção de que há uma vida além dessa vida. Existe um ambiente fora desse ambiente. Nós começamos a construir um ambiente espiritual a partir da nossa própria experiência nele. Agora, isso nas noites em que o corpo dormia. Agora imaginemos o espírito que voltava ao mundo espiritual e permanecia mais tempo no mundo espiritual. Com mais impacto ainda, essa realidade atingiu o espírito. Quando ele volta numa nova encarnação, com mais certeza íntima ainda, ele vai começar a dizer que tem uma vida fora dessa vida. Isso é absolutamente natural em nós. Aliás, André Luiz nos explica que muitos de nós, à época das cavernas, nós fazíamos uma força toda especial para reencarnar, porque sentíamos-nos isolados no mundo dos espíritos, num ambiente que nós não dominávamos minimamente. Então nós nos aproximávamos do calor humano para tentar reencarnar no automático, buscando sempre a segurança, porque é instintiva em nós. Então nós começamos a frequentar o mundo espiritual há um pouco mais de 20 mil anos. E daí começam a surgir as interpretações. Porque nós já sabíamos fazer determinadas coisas, como vestimentas, caçar, fazer determinados instrumentos de caça, de preservação, de uso natural. Mas só que tinha coisas que nós não conseguíamos evitar, que são os acontecimentos naturais. Ora, aquilo que não é feito pelo homem tem que ser feito por alguém. Essa foi a base do raciocínio.
Então, quem é que faz chover? Quem é que faz cair um raio? Quem é que faz eu conseguir uma caça mais facilmente? Quem é que faz eu conseguir caçar um animal que me vai dar alimento para vários dias? Ou quem é que faz o raio cair bem em cima da árvore onde eu estava? Ou quem é que faz o bicho, antes de eu caçar ele me caçar? Nós começamos a separar aquilo que há de bom e há de ruim aqui na terra, como tendo o Gênese em potências espirituais, porque se não é feito pelos encarnados, tem que ser feito por alguém. Então nós começamos a criar personagens no mundo espiritual relacionados às coisas boas e às coisas más aqui na terra. Então quando acontece uma coisa boa, vem de um ser que só pode ser bom. Está me dando coisa boa. Mas quando acontece uma coisa ruim, não pode vir do ser que é bom. Vai vir de um ser que é ruim. Então nós separamos o ambiente espiritual em dois núcleos, ou em dois grupos. Dos seres bons e dos seres maus. Nós, os encarnados, é que falamos que era e é assim. Bom, mas se existe dois grupos de seres do outro lado, assim como nós aqui moramos em grupos separados, lá do outro lado da mesma forma, os bons vivem num ambiente só deles e os maus num ambiente só deles. Então é preciso dar um nome para o lugar que eles moram. E que nome que nós demos para o lugar que moram os seres bons? Céu, paraíso, reino do céu, nirvana, e a coisa segue. Campos Elíseos e a coisa segue. Quem está falando? Nós, os encarnados. E como é que chama o lugar que moram os maus? E imagina você, se eles são maus para nós, imagina a convivência entre eles. Pois é, nós começamos a chamar de inferno, Tártaro. Nós, interpretando as coisas. Bom, é fácil perceber, é só olhar para nós mesmos, todos nós gostamos de ser presenteados. Quem de nós não fica feliz quando ganha um presente? É claro que tem valoração, né? Dependendo do presente, a gente gosta muito, dependendo do presente, a gente até acha que poderia ter sido um pouquinho melhor, porque a pessoa podia dar. Mas todo mundo gosta de ganhar presente. E aí nós começamos a buscar um meio de garantir que o bem acontecesse mais intensamente, ou não parasse de acontecer, e que o mal não acontecesse, ou se acontecesse, fosse minimizado. Então o que é que nós começamos a fazer? Nós começamos a presentear esses seres espirituais, naquele mecanismo que se chama oferenda. Nós começamos a dar presentes para os bons e para os maus, tentando minimizar o mal-estar aqui na terra. Oferendas. Quando surge esse mecanismo, surge as religiões de servidão. As religiões de servidão trabalham nesse sentido, que é dar presente para melhorar a vida aqui na terra. E nós sabemos que isso acontece até os dias de hoje. As oferendas são dadas, tanto para os bons, quanto para os maus. E nós começamos a fazer oferendas com flores, alimentos, vamos chamar aqui de joias que nos eram caras, enfeites, mas a coisa não melhorava muito. E aí a gente se questionou, mas eu estou dando presente, só pode ser porque o presente é pequeno, é sem valor. O que há de mais valor sem dar coisas materiais? Vamos dar vida. E aí nós começamos a sacrificar animais para presentear as entidades espirituais. Mas animais também não estavam resolvendo o problema. Qual que é o estágio seguinte, em grau de importância? Vida humana. E aí nós começamos a sacrificar seres humanos, notadamente crianças e mulheres, para saciar os desejos dessa espiritualidade, para satisfazer as nossas necessidades aqui na terra. E a pergunta é, tem oferenda até hoje? Decorrente dessa primeira pergunta, uma outra pergunta, ainda faz-se sacrifícios até hoje na terra, incluindo aí gente? De vez em quando o noticiário mostra um cerimonial ou outro que foi utilizado
de uma vida, de um ser humano. Não compreendemos nada até hoje. E olha que há 2000 anos o Senhor Jesus foi taxativo. Quando você for depositar a tua oferenda no altar e lembrar-se que tem algo contra um teu irmão, recolhe a tua oferenda, vá se reconciliar com teu irmão, e depois você vem e dá a sua oferenda. Por quê? Porque o Velho Testamento está abarrotado de orientações daquilo que deveria ser oferecido a Deus. E o Senhor Jesus, que não veio contrariar a lei, mas veio dar sequência ao entendimento da lei, não poderia evidentemente proibir a oferenda, porque aí ele ia para a cruz mais cedo ainda. Mas ele diz que para Deus, o que nós podemos oferecer é o esforço de nos reconciliar com o adversário enquanto estamos a caminho com ele. Aliás, o que é que eu posso dar para Deus que já não é dele? Até meu corpo, meu espírito é dele. E nós nos iludimos com isso, achando que nós precisamos dar coisas para a divindade, ou para qualquer representante da divindade. Mas é uma luta, estamos aí aprendendo. Vida que segue. O homem então está fazendo oferendas, está sacrificando vidas, mas ele já está sepultando os seus mortos há um longo tempo. E aí o questionamento que surge é: hoje alguém foi sepultado por mim, amanhã alguém vai me sepultar. Pois é, quando eu morrer, eu vou para onde? Se lá do outro lado tem 2 ambientes. Qual dos ambientes vai me receber? Qual dos 2 ambientes será aquele que eu vou permanecer depois dessa vida? Aí surge a noção de céu e de inferno, claramente voltado para a questão da salvação, que é um terceiro estágio de desenvolvimento da religião na Terra, que são as religiões de salvação. Aquelas que trabalham para dar uma salvação ao ser humano que vive numa vida difícil, complicada, de sofrimento, e ele precisa ter uma garantia mínima de que ele vai ter um ambiente feliz do outro lado. Então nós precisamos salvar ele do fogo do inferno. São as religiões de salvação. Mas o questionamento está presente. E ninguém do lado de lá vem falar como é que é. Isso só vai acontecer a partir de 1857, quando surge o Livro dos Espíritos, o Consolador, prometido por Jesus, que haveria de nos esclarecer sobre todas as coisas, nos fazendo lembrar do que ele disse. Então, até a chegada da doutrina espírita no mundo, quem falava como as coisas eram ou são do outro lado são os encarnados. A partir da doutrina espírita, quem está falando são aqueles que estão do outro lado, com a orientação segura, para nós outros identificarmos quem está falando. Afinal de contas, João, o evangelista, vai dizer: meus filhinhos, não acrediteis em todos os espíritos, experimentais se são de Deus. Então nós temos, incluso no esclarecimento, a orientação para nós identificarmos quem está falando através da mediunidade. E isso é muito sério, porque hoje, como em todos os tempos da humanidade, se acredita em qualquer coisa. Bastou falar que foi um espírito que disse e nós acreditamos. E não é assim. Precisamos estudar a doutrina espírita, precisamos estudar o livro dos médiuns, em especial nessa questão. Mas o homem tinha esse questionamento: para onde eu vou? E aí nós, seres humanos aqui na Terra, criamos os mecanismos de salvação. Nós criamos os mecanismos de salvação, e todos nós que estamos aqui, aqueles que nos assistem, conhecemos. Se não, vejamos os básicos. Você só será salvo se você for batizado. Já escutamos isso, não? Raciocinemos. Pessoa desencarna, chega lá na porta do céu, São Pedro pega a lista: qual é o seu nome, meu filho? Meu nome é fulano de tal. Busca o fulano de tal. Você foi batizado, adentra o reino dos céus. Mas foi uma tranqueira aqui na terra, foi um destrambelhado,
foi um viciado, fez um monte de gente sofrer, transformou a vida dos outros num inferno, mas que sorte, ele foi batizado. E aí chega um outro lá no céu: São Pedro, teu nome, meu filho, procura lá, você não vai dar para entrar no céu, você não foi batizado. Mas eu nem sei quem é o Cristo, nunca vi ninguém falar em batismo, e eu fui um homem bom, trabalhei no bem o tempo todo, só fiz os outros felizes, mas você não foi batizado, você vai ter que ir para o inferno, eternamente. Tem lógica? Mas nós achávamos e achamos ainda que é assim. Há uns tempos atrás, num trabalho profissional, um rapaz me interrompeu, no meu trabalho profissional, um trabalho externo na rua. Ele falou assim: meu amigo, eu quero te fazer um convite, amanhã, era um sábado, né? Amanhã, domingo, vai ter uma cerimônia de batismo lá na nossa igreja evangélica. Falou a rua lá em São José do Rio Preto, eu conheço, morei lá perto. E você sabe, quem não é batizado não vai para o céu, estou te convidando você para ir lá ser batizado. Ele nem perguntou se eu já era batizado, e eu sou batizado no catolicismo, porque fui católico até os 26 anos, então o céu está garantido. O que vier agora é lucro. Eu falei: eu quero te convidar para você ir lá, para você ser salvo. Falei: meu amigo, muito obrigado pelo convite, eu sei aonde é a igreja, tal, tudo bem. Não falei para ele de doutrina espírita, não falei nada de nada, porque não deu tempo também, ele já foi embora. Mas eu preciso agradecer esse homem. Por quê? Porque ele quis repartir o céu dele comigo. Isso é caridade. Ele não quis o céu só para ele. Ele quis que eu também estivesse junto com ele no paraíso. É uma forma de entender. Nesse mesmo dia, coincidentemente, mas coincidência a gente sabe que não existe, uma senhora, logo depois dele, também me abordou. E como eu estava todo sujo, suado, avermelhado pelo calor do dia, com sede, ela perguntou para mim: o senhor está passando bem? Eu espantei, mas aí eu vi a minha condição, né? Falei: não, senhora, está tudo certo, estou passando bem. O senhor tem certeza? Falei: vixe, agora já não tenho mais certeza. Não sabe por que eu estou perguntando para o senhor? Porque a minha consciência não ia me deixar em paz, eu vendo o senhor nesse estado. Eu falei: nossa. E eu não oferecesse uma ajuda para o senhor. O senhor está precisando de alguma coisa? O senhor quer que eu faça alguma coisa pelo senhor? Uma senhora de muita idade, uma senhora negra, 2 olhos que pareciam 2 fontes de paz. Falei: não, minha senhora, por favor, estou aqui trabalhando, meu amigo foi buscar água que acabou, né? Foi buscar ali na mercearia, já volta, e já isso aqui acaba, nós vamos embora. Foi: então tá bom, então eu vou embora para minha casa, o senhor fica em paz. Eu falei: a senhora vai com ele. Eu fiquei imaginando qual dos dois interpretou adequadamente os ensinos do Senhor Jesus. Ela, parábola do bom samaritano. Ela quis fazer o bem para mim, agora, dar bem-estar para mim, agora, o céu, agora. Mas continuemos: você só será salvo se você for da nossa igreja. Você só será salvo se você aceitar o Senhor Jesus como teu Salvador. E há alguns que parece aos nossos olhos que está diminuindo, um pouco mais rigorosos nessa questão de quem vai para o céu, fundamentados no Apocalipse. Só 144 mil serão salvos, serão os eleitos do Senhor. Meu Deus, 144 mil? Sem considerar gerações anteriores, o planeta hoje, 8 bilhões e 500 milhões de habitantes. 144 mil vai para o céu, 8 bilhões e 500 milhões vai para o inferno. Não vai caber. Vamos ter que criar o meu inferno, a minha vida, para acomodar esse povo todo. Mas é um entendimento humano. É um entendimento humano. É um entendimento humano, dando solução. Assim como chegou um instante, já com 5 séculos de cristianismo aqui na Terra, alguém levantou a questão: se bons vai para o céu, maus vão para o inferno, para onde vão os mais ou menos? Os meia boca? Eu não sou esse diabo todo para ir para o inferno, mas também não sou esse santo todo para ir para o céu. Para onde é que vou? A igreja se reúne,
rapidamente, porque é preciso dar uma solução para o povo, acalmar o povo, e vem a solução oficial. Não é nenhuma crítica aqui, é uma constatação histórica da interpretação humana acerca do desenvolvimento do pensamento religioso. Turma do mais ou menos, meia boca, fiquem tranquilos. Existe uma região entre céu e inferno chamada purgatório. Os mais ou menos vão tudo para lá. Aqueles que, olhando a vida que viveu, se arrepende, entra no céu. Que não se arrependeu, inferno. Eternamente. Quem está dizendo que é assim? Nós. Nem prestamos atenção no Senhor Jesus, que dizemos seguir, que buscamos todos os domingos na igreja, e nós no centro para entender Jesus. Então, observemos salvação na ótica do Senhor Jesus. Um dia, um jovem doutor da lei se aproxima do Senhor e lhe faz uma pergunta: Mestre, depois de fazer o que nesta vida eu terei direito ao reino dos céus? Olha a pergunta que interessante. Ele já sabia que céu não se ganha sem fazer nada. Depois de fazer o que aqui eu recebo o reino dos céus? O que é que está escrito na lei? O que é que você lê na lei? Perguntou Jesus para ele. E ele disse: na lei está escrito que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E o Senhor disse para ele: pois faça isso e você entra no reino dos céus. Pronto, já identificou. Quem entra no céu é quem ama a Deus e quem ama o próximo. Mas ele pergunta para o Senhor Jesus na sequência: mas quem é meu próximo? E o Senhor vai dar para nós a parábola do bom samaritano, mostrando que tido como ser que seria condenado ao inferno, o samaritano, é colocado ali como aquele que atendeu às necessidades do próximo e por isso tem direito ao céu. Então quem é que abre a porta do céu para nós entrarmos? O próximo. Quem abre a porta para mim entrar no céu? O próximo. Um dia, falando sobre quem vai e quem não vai para o céu e para o inferno, o Senhor Jesus disse mais ou menos assim, para o céu: passai à direita, benditos de meu Pai, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me destes de beber. Estive nu, me vestistes, estive preso, foste me visitar, doente, foste me ver. E fui estrangeiro em vossa terra e me hospedastes, regozijai-vos no reino dos céus. Passai à esquerda, malditos de meu Pai, porque eu tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, estive nu, não me vestistes, preso e doente, não me foste ver, e fui estrangeiro em vossa terra, não me hospedastes. Adentrai no fogo eterno. Quem é que vai e quem é que não vai para o céu e para o inferno? Nós escolhemos, através daquilo que a gente põe em prática aqui na vida. Aquilo que nós colocamos em prática aqui na vida. Mas percebamos do que se trata, porque quando o Senhor Jesus fala tive fome, tive sede, não é necessariamente questões materiais, tão somente. Porque hoje as pessoas, sabemos, olhando para nós mesmos, nós temos necessidade, nós temos fome e sede de atenção, de respeito, de carinho, de boa vontade alheia, de cuidados, de entendimento, de aceitação. Então a fome e a sede ao que o Senhor Jesus se refere tem a ver com aquilo que é da natureza do nosso espírito. Então não é uma questão de saciar a fome física de alguém, mas saciar a fome do espírito, que tem um corpo e precisa ter a fome saciada, mas com amor, com respeito, sem pré-julgamentos, ou como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, se você pode fazer, faça, depois você pensa a respeito. Se pode mudar ou não mudar isso, melhorar isso ou aquilo, quer dizer o benfeitor. Então o Senhor Jesus está deixando a coisa muito clara, que para acessar o reino dos céus, é necessário um trabalho de conscientização
a respeito da figura do próximo e, consequentemente, da vida social aqui na Terra. E conscientização tem a ver com o desenvolvimento da nossa consciência. Se não vejamos, estudando rapidamente o livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência, diz a questão 621 do livro dos Espíritos. Voltemos 7 questões atrás, a questão 614, que abre toda a terceira parte do livro dos Espíritos, e claro, abre lei natural, lei divina ou lei natural. E Kardec pergunta para os benfeitores espirituais: o que se deve entender por lei natural? E os benfeitores espirituais vão responder aquilo que é a solução para o entendimento a respeito da nossa vida de céu e inferno na Terra. Porque quando estamos sofrendo, em dificuldade, se alguém pergunta: como é que está a sua vida? Está um verdadeiro inferno. Lei de Deus, lei natural é a lei de Deus, única, necessária para a felicidade do ser humano, porque ela indica ao ser humano o que ele deve e o que ele não deve fazer, e o ser humano só é infeliz porque se afasta dessa lei. Quem é que se coloca então no céu e no inferno enquanto encarnado? Nós, pelas opções comportamentais, como consequência dos nossos valores. Fácil deduzir, nós todos conhecemos o que é sentimento de culpa, remorso, arrependimento. Esses estados mentais acontecem quando? Quando nós erramos, quando nós fazemos algo que não deveria ter sido feito, ou seja, quando nós ferimos a lei de Deus, que está inscrita na nossa consciência. Então, onde estão o céu e o inferno? Na consciência. De quem? Na minha. O reino dos céus está dentro de vós, disse Jesus. O reino dos céus está dentro de vós. Alivia a sua consciência. De que jeito? Fazendo para o próximo aquilo que você quer que seja feito para você. É por isso que quando Kardec vai estudar a partir da questão 920, abrindo a quarta parte do Livro dos Espíritos, a felicidade, nós encontramos na questão 922 os 3 pressupostos mínimos, básicos para a felicidade possível na Terra. Em relação às coisas do mundo material, a posse do necessário é uma questão de consciência, porque o necessário para um não é necessário para outro. A consciência tranquila, porque tem a ver com o nosso relacionamento com a lei de Deus que está escrito lá dentro. Então, sem tranquilidade de consciência, não tem felicidade possível de ser experimentada naquilo que é possível ser feliz nesse planeta de expiação e prova. E fé no futuro. Por quê? Porque é para lá que nós estamos indo, construindo o futuro hoje. Então, se eu quiser ir para um céu, eu preciso construir ele hoje, mas a chave que abre a porta desse céu é o próximo. Então, a nossa consciência sempre falará mais alto. Daí a necessidade de fazermos uma reflexão. E Santo Agostinho, na questão 919A, vai falar para nós fazer uma reflexão diária. Todos os dias fazei como eu fazia quando estava entre vós. Todos os dias passe em revista o que você fez para os outros, observando se você não magoou, não feriu, e se comprometa no outro dia já não mais ser daquele jeito, num processo de renovação contínua. E aí o céu vai construindo-se dentro de nós mesmos através das nossas escolhas. A consciência nossa sempre falará mais alto, a despeito de qualquer cultura religiosa aqui na Terra. A despeito de qualquer educação religiosa aqui, a nossa consciência sempre falará mais alto. E não haverá exceções. E isso está muito claro numa outra passagem do Evangelho do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus pergunta para a mãe dos filhos de Zebedeu, Tiago e João: o que é que você deseja? Ela foi se aproximando dele, querendo questioná-lo, querendo conversar com ele. E ela disse para ele: desejo de mãe, né? Desejo de mãe. Senhor, diga que no teu reino estes meus 2 filhos, 2 apóstolos, se sentem um à tua direita e um à tua esquerda. Ou seja, estão trabalhando para você. Você chamou eles nominalmente. Garanta aqui para mim, né, que eles vão ficar no céu, para mim ficar tranquila. Desejo de mãe. E que mãe seria feliz sabendo que um filho está no inferno? Mas essa solução foi dada para mim por um pastor evangélico, amigo meu.
Eu perguntei para ele: você seria feliz no céu com um filho seu no inferno? Ele disse para mim, depois de pensar um pouco: Navarro, quando a gente vai para o céu, Deus faz a gente esquecer quem está no inferno. Foi um filho? Você não ri na hora para ele, mas dá vontade. Estávamos ali discutindo religiões, num bom nível. Mas é o entendimento de cada um. Não dá para ser feliz no céu com um ser que a gente ama no inferno. Os inimigos até vão lá, né? Não haverá exceções. O Senhor disse para ela: você não sabe o que você está pedindo. Poderão eles beber do cálice que eu vou beber? E eles disseram: sim, poderemos. Eu bem sei que vocês vão beber do cálice que eu vou beber, mas sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me compete dar. É para aqueles a quem o Pai tem preparado. O que o Senhor Jesus está dizendo? Que todos nós, individualmente, teremos que beber do cálice da vida. O cálice das nossas provas e expiações, ou o cálice do nosso planejamento reencarnatório, que o Senhor disse nas entrelinhas para Nicodemos, o doutor da lei. Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, e o Espírito sopra a vida onde Ele quer. Ninguém sabe de onde Ele vem nem para onde Ele vai. Mas Senhor, como pode um homem já velho tornar a entrar no ventre da sua mãe? Nicodemos não entendia o mecanismo da reencarnação. E o Senhor Jesus ainda diz para ele: mas você é mestre em Israel e não sabe dessas coisas, que são da terra? E se eu te falar das coisas do céu? Então o Senhor Jesus não falou das coisas do céu, mas mandou a gente buscar o reino dos céus e a sua justiça, para que todas as outras coisas fossem acrescentadas. Ora, se há um reino dos céus e é preciso entender a justiça, é porque tem um corpo de lei. E qual é a lei? A do amor. A do amor. Mas o Senhor Jesus disse também para Nicodemos que ninguém vai ao reino dos céus se não nascer de novo. Não se iluda, você não vai para o céu nesta existência. No máximo uma colôniazinha espiritual, um pronto-socorro no umbral, porque é de lá que nós viemos. Nós não conhecemos o céu ainda. Nós conhecemos bem o umbral. E mais ainda os palestrantes espíritas. A consciência é a chave da questão, porque é lá que está escrita a lei de Deus, que é o que se refere à possibilidade de nos tornarmos felizes aqui na terra. Então, onde a salvação? Na lei de amor. Na lei de amor. Em qualquer lugar desse universo, o que salva o espírito do sofrimento é lei de amor. Mas os caros amigos devem ter percebido que dá para construir um céu então aqui, e não esperar um céu lá. Para que eu vou esperar um céu lá? Vamos construir ele aqui. Que jeito? Através da vida de relação, que é uma das leis naturais, lei de sociedade, no 9º capítulo da 3ª parte do livro dos Espíritos. Meus amigos, a consciência falará mais alto. Qual consciência? A nossa. E nós gostaríamos de encerrar as nossas reflexões provando isso com uma experiência pessoal, e peço licença para me referir à minha vida pessoal. Não faz muito tempo, mamãe ligou. Mamãe vai fazer 89 anos o mês que vem. Mamãe ligou, convidando para ir jantar na casa dela, um dia no meio da semana. E nós fomos, eu e a baixinha fomos para lá, mas claro, meus irmãos também foram convidados, então começou a chegar gente. Quando nós chegamos na casa da mamãe, uma tia nossa, cunhada da mamãe, estava visitando ela e iria passar a noite lá com ela. E essa tia, 4 ou 5 anos mais nova que mamãe, sempre foi, desde mocinha, de menina, testemunha de Jeová. Sabemos bem do que se trata, a ortodoxia da fé, né? O raciocínio fechado em determinadas circunstâncias e situações, tal, nós sabemos. E teve um instante que eu adentrei a cozinha, o pessoal todo lá na varanda do fundo, né, onde a gente se reúne para comer, quando nós vamos lá na mamãe,
E aí então eu entrei na cozinha, só estava essa tia e a mamãe, cuidando dos últimos pratos ali e tal, para levar lá para o fundo. Mas a hora que eu cheguei na cozinha, a tia estava reclamando da vida dela. Não reclamando, desabafando, melhor dizendo. Viúva já há um bom tempo, ela estava dizendo para a mamãe que a vida dela tinha sido um inferno. Embora ela frequentasse a religião, que era o que sustentava ela, a vida dela foi muito difícil, e foi porque esse marido dela de então, tio nosso, irmão do meu pai, foi alcoólatra e veio a desencarnar em função do alcoolismo, mas enquanto não desencarnou, a vida foi um tormento para ela. Uma vida de sofrimento. E ali naquele instante ela estava desabafando, porque ela havia sofrido muito, não tinha tido alegrias na vida, não teve possibilidades aqui, não teve possibilidades ali, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Falou um monte. Calou-se, mamãe ficou quieta, eu também por minha vez fiquei quieta, mas aí ela voltou a falar. Sabe, Maria, mamãe, e prestemos atenção no que ela disse, testemunha de Jeová. Sabe, Maria, se Deus quiser que eu nasça de novo para casar com Ele aqui na terra, eu não vou querer. Não vou aceitar. Não, nascer com Ele de novo aqui nessa terra, não, uma vez só já foi suficiente, eu não quero mais, não vou aceitar, Deus não pode pedir isso para mim. Eu pensei comigo, mas ela está falando em reencarnação. Ela está falando em Deus pedir para ela nascer de novo aqui, de novo com o meu tio. E ela está falando que não quer. Falei, vou escutar isso até o fim agora, né? Não vou sair daqui de jeito nenhum. E ela falando então que Deus não poderia pedir isso para ela, porque uma vida de sofrimento já foi suficiente, não sei o que, não sei o que. Parou de falar e pensou mais um pouquinho. E aí ela voltou novamente a conversar com a mamãe. Mas Maria, nós somos um povo temente a Deus, se Deus mandar a gente tem que obedecer. Já aceitou a reencarnação. Porque Deus sabe o que faz, e se Ele está pedindo para a gente é porque é necessário. Vai fazer o que Deus quer, a gente obedece. Nós somos tementes a Deus. A obediência. E parou de novo. Falei, agora é que eu não saio daqui mesmo. Pensou mais um pouquinho e falou, Maria, não vai ter jeito. Se Deus quiser que eu nasça com Ele, para casar com Ele de novo, eu vou ter que nascer, eu vou casar com Ele. Mas uma coisa Deus tem que dar para mim. Sem isso eu não vou aceitar. Ele vai ter que vir mulher e eu vou vir homem. Na verdade, ela não está querendo se reconciliar com o adversário enquanto estás a caminho com ele, ela está querendo se vingar dele. Mas eu pergunto para os amigos, quem é que está falando mais alto ali? É um ser humano. É um ser humano abarrotado de condições religiosas impostas por uma cultura e uma educação dos homens? Ou é um espírito imortal que tem na sua consciência a lei de Deus, que diz que ninguém verá o reino do céu se não nascer de novo? É o espírito imortal. É a consciência falando mais alto. Mas assim com ela, assim comigo. E se eu der trabalho para mim mesmo, buscar a minha própria consciência, mais rapidamente eu construo o céu aqui na terra, naquilo que é possível ser feliz na terra. Ora, meus amigos, fundamentado em tudo isso que conversamos, Allan Kardec vai criar o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. E qual é o título? Fora da caridade não há salvação. Simples assim. Ou é lei de amor, ou é todo mundo no umbral. A opção é de quem? De cada um de nós, porque a cada um é dado segundo as suas obras. Simples assim. Simples assim. A doutrina espírita então traz para nós a possibilidade de conhecermos o céu na terra, identificando as nossas provas e expiações como sendo necessárias para cumprirmos um programa reencarnatório que nós traçamos. Afinal de contas, o Espírito sopra a vida onde Ele quer. Nós estamos vivendo, portanto, a vida que pedimos a Deus, com as provas e expiações necessárias. Nesse relacionamento é que está a presença do céu e do inferno, segundo o nosso juízo, a nossa consciência. Pensemos nisso e nos aprofundemos no estudo do Evangelho, no estudo da doutrina,
porque todas as respostas estão na verdade, pois que é a verdade que nós haveríamos de conhecer, que nos livraria da ignorância que nos faz sofrer. Pensemos nisso e optemos definitivamente caminhar sempre com Jesus, mas nunca sem Kardec, que explica Jesus como ninguém explicou até hoje na Terra. Muito obrigado a todos e muita paz.